Vamos lá. Paz de Deus, meus irmãos. Perdoa que é um tempo sem fazer umas aulas, mas tive uns contratempos aqui comigo em casa, então não pude fazer os vídeos, mas vamos retomar a partir de hoje, tá bom? Então vamos hoje terminar o nosso módulo 3, certo? Vamos lá. O que nós vamos falar hoje no módulo 3? Na verdade, vamos falar um pouquinho do que nós já falamos no módulo 3, né? No módulo 3, o que nós falamos? Nós falamos de barras de compasso, quais são os tipos de barras de compasso, para que serve cada uma delas. Falamos das fórmulas de compasso, que ela é o que dá valor às figuras. Lembrando que o que é a fórmula de compasso mesmo? Aqueles dois números sobrepostos no começo do pentagrama, certo? Falamos um pouquinho de marcação de compasso, a marcação que nós utilizávamos, que era o italiano, agora estamos utilizando que é o francês. E hoje nós vamos falar de uma parte muito importante que nós temos na música, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre acentuação métrica. O que é acentuação métrica, irmãos? É a força que é colocada em cima da determinado tempo dentro de um compasso, certo? Por exemplo, aqui ó, deixa eu ler para vocês. Ao ouvir uma música, identifica-se o compasso como, lembra? Binário, quando ele é 2, ternário, quando ele é 3, e quaternário, quando ele é número 4, na parte de cima. Observando-se a acentuação métrica, que é a combinação de um tempo forte, apoio, com os tempos fracos do compasso. O tempo de apoio corresponde ao acento tônico, que é a primeira figura depois da barra de compasso. Então, irmão, por que serve a acentuação métrica? Na verdade, a acentuação métrica, ela começa já a pôr um pouquinho de expressão na hora de nós executarmos o instrumento, tá? A acentuação métrica, nós temos que, quando nós estamos tocando, nós precisamos fazer no instrumento a acentuação métrica. O que é a acentuação métrica? A acentuação métrica, irmãos, é a força que nós vamos determinar entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo dentro de um compasso. Por exemplo, ó, vamos começar com o mais simples. Nós temos um compasso, por exemplo, 2/4. Vocês lembram o que é o 2/4? O número de cima, o que indicava mesmo? Quantidade de tempo. Então, quer dizer que dentro desse meu compasso aqui, quanto tempo eu vou ter dentro desse meu compasso? 2. E quem que é minha unidade de tempo? Lembra? O T, minha unidade de tempo, quem que é? É o número 4. Quem que é o número 4? É a semínima. Então, aqui eu vou ter uma semínima, 2 semínima. No meu próximo compasso, também eu vou ter uma semínima, 2 semínima. No terceiro compasso, uma semínima, 2 semínima. E assim vai até nós encontrarmos o quê? A barra final, certo? Mas vamos lá. O que é acentuação métrica nesse caso aqui? Nesse caso aqui, é a força que a gente vai colocar na execução desse primeiro tempo. Então aqui, ó, não é o meu primeiro tempo, ó, meu primeiro tempo, meu segundo, meu primeiro, segundo. Então, o que é esse primeiro e segundo? É a quantidade de tempo que eu tenho dentro de cada compasso. Então, primeiro compasso, primeiro e segundo, o próximo compasso, primeiro e segundo, terceiro compasso, primeiro e segundo. São os tempos, não são? Não são 2 tempos? Por quê? A fórmula de compasso está dizendo que é 2 tempos. Então, quando eu for executar isso aqui, então, o meu primeiro tempo aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser forte. E o meu segundo tempo? O meu segundo tempo vai ser fraco. Passei para o compasso seguinte. O meu primeiro tempo, o que ele é? Ele é forte. O meu segundo tempo, ele é fraco. Passei para o meu terceiro compasso. É a mesma coisa. Primeiro tempo, forte. O segundo tempo, ele é fraco. Certo? Eu vou passar os três tipos que nós temos de divisão. Depois eu vou tentar entrar com a explicação para vocês, certo? Vamos lá. Esse aqui é o binário. Depois eu vou ter o ternário. Quando eu tenho o ternário, o que eu vou ter? Eu vou ter 3/4. Mesma coisa, ó. Vou dividir pela quantidade igual de compasso. Então, 3/4. Número 3 indica o quê?
quantidade de tempo. Então, quanto tempo que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3. Próximo compasso. 1, 2, 3. Próximo compasso. 1, 2, 3. E vamos lá. Como que fica a acentuação métrica no meu ternário? Por que é ternário? Porque são 3 tempos. Ele vai ficar primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro fraco. No segundo compasso, primeiro tempo forte, fraco, fraco. Terceiro tempo forte, fraco, fraco. Certo? Vamos lá. Vamos agora fazer um quaternário, que seria um 4 por 4. Vai ser a mesma coisa, irmãos. Mesma quantidade de compassos. Só 3 para a gente poder fazer os exercícios, certo? Se é um 4 por 4, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 4 tempos. Então, eu vou ter 4 semínima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Como que fica, irmão, a acentuação métrica minha no caso de um quaternário? No caso do quaternário ele é um pouco diferente. Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. Quarto tempo, fraco. Próximo compasso, primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. Quarto tempo, fraco. Próximo compasso, mesma coisa. Forte, fraco, meio forte e fraco. Certo? Então, isso aqui é a coisa que vocês têm que decorar. Então, quando, por exemplo, eu perguntar, irmãos, qual que é a acentuação métrica do binário? Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Ah, como é que é a acentuação métrica do meu ternário? Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, fraco. Ah, como que é a acentuação métrica do meu quaternário? Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. Quarto tempo, fraco. Certo? Só que como que a gente vai fazer isso com o instrumento? A gente vai fazer isso com o instrumento e a gente vai fazer isso aqui com a linguagem rítmica, tá? Vamos usar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer aqui no binário. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou tirar a marcação forte e fraco, certo? Mas aí eu vou escrever, ó. Chu, vá. Chu, vá. Chu, vá. Então, vamos dividir isso daí com essa divisão para vocês verem. Por exemplo, são 2 tempos. Então, vamos dividir o chuva. O que é mais forte? Chu ou vá? Né? Chuva. Não é chuvá, é chuva. Então, se a gente fosse fazer a leitura com escrito chuva, ficaria chuva, chuva, chuva. Então, vocês perceberam? O primeiro tempo, ele é forte. O segundo tempo, ele é fraco. Certo? O que não pode é inverter. Por que que tem isso? Porque nós temos hinos, irmãos, que, por exemplo, ele começa no terceiro tempo, ele começa no quarto tempo. Ele não começa no tempo forte, ele não começa com a tônica. A tônica é quando começa com o primeiro tempo. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui está começando no primeiro tempo, aqui no primeiro, aqui no primeiro. O que quer dizer começar no tempo? Quando o compasso começa com o tempo completo. Só que nem todos os hinos começam com o tempo completo. Nós, por exemplo, nós podemos ter um hino 4x4 que ele começa o hino no quarto tempo. O quarto tempo ele é fraco. Então tem hinos que a orquestra não pode começar com a intensidade alta, ela tem que começar com a intensidade fraca. Por isso que ele é fraco. E tem hino que, em vez de começar com a intensidade forte, vai começar com o fraco. Então o que acontece?
Acontece que tem, que ele estava explicando para os irmãos, tem hinos que começam no segundo tempo, tem hinos que começam no primeiro. Quando começa no primeiro, ele começa com um tempo forte, com a tônica, certo? Só que nem todos os hinos é assim. E isso muda muito quando a orquestra vai executar algum determinado hino. Dependendo do hino, por exemplo, se o hino começa com fraco e a orquestra dá um forte, já perdeu todo o sentido do hino. Por quê? Porque quando a gente começa a colocar a acentuação métrica nos hinos, a gente começa a entender a acentuação métrica e colocar ela, a gente começa a colocar um pouco mais de expressão, certo? Por exemplo, vamos lá no ternário. No ternário, o que a gente pode escrever? Vamos tirar aqui, ó, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. O que a gente vai escrever aqui? Vamos lá, eu vou colocar mu, zi, cá. Vamos fazer isso nos demais? Mu, zi, cá. Mu, zi, cá. Então, vamos lá. Só para a gente entender isso daqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente fala música, vamos dividir isso. Você não fala musicar, nem música. Não é música. O mu ele é forte. Por quê? Porque ele é o tônico. Os outros dois é fraco. Então, para não acontecer de você falar música, não é música, certo? Então, primeiro tempo forte, os dois tempos fraco. E no quaternário, o que a gente pode escrever aqui no quaternário para a gente conseguir entender um pouco o que vem dizer acentuação métrica na música? Vamos lá. Vamos escrever assim, ó. Cho, co, lá, te. Então depois a gente vai fazer tudo igual nos outros, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. A gente não fala, a gente fala chocolate. Você pode ver que o cho é forte, o lá é fraco. O cho é forte, o co é fraco. O lá já é meio forte. E o t, ele é fraco. Chocolate. É natural a gente falar. A gente não fala chocolate. Ou a gente fala chocolate. Não, a gente fala chocolate. Então, o lá ele é um pouquinho menos que o cho, mas tem essa diferença de altura, de intensidade quando a gente fala isso. Vamos fazer a linguagem rítmica aqui? Só que em vez de a gente colocar o chuva, a gente vai falar o quê? A gente vai falar o tá. Então, tá. E no segundo tempo, tá. E tá. Porque não é assim que a gente faz a nossa linguagem rítmica? Não é a letra, a gente não usa o tá pra gente fazer a linguagem rítmica. Então, é a mesma coisa. Só que o que vai acontecer? O primeiro tempo, ele é o quê? Forte. O segundo tempo, ele é fraco. Então, como é que fica? Ó, tá. Certo? A gente precisa fazer isso. Quando vocês começarem a pegar o instrumento e estudarem, começarem a estudar, vocês vão ter que fazer isso no instrumento. Primeiro tempo do instrumento, forte. Segundo tempo, fraco. Quando ele é um ternário, forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Como é que ficaria a linguagem rítmica disso aqui? Vamos lá. Primeiro tempo, tá. Encerrou. Primeiro tempo forte, segundo os outros tempos fraco. E no quaternário? No quaternário, lembra, eu tenho forte, fraco, meio forte e fraco. Como é que ficaria? Tá. E assim por diante, certo?
Isso é algo que a gente vai ter que, quando começar a estudar a linguagem rítmica, começar a fazer isso. Colocar intensidade. Porque senão fica assim, ó. Tá, 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 tá. Ou um binário. Vamos fazer um binário sem acentuação métrica. Tá, 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 tá. É igual, não muda. Agora com o binário, com acentuação métrica. Tá, 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 tá. Só no a gente escutar, a gente vai conseguir descobrir quem que é o primeiro tempo. Por quê? Porque o primeiro tempo é forte. O restante é fraco. Peraí, tem um forte e um fraco. Pronto. Mesmo que eu não estiver vendo a acentuação métrica, eu consigo descobrir. Certo? Vamos lá. O metrônomo. O metrônomo, teve um vídeo que eu falei um pouco dele, expliquei como que se abaixa o aplicativo do metrônomo para a gente fazer isso, fazer a linguagem rítmica usando os metrônomos, certo? Para que serve o metrônomo, irmãos? O metrônomo, para determinar a marcação do tempo, utiliza-se o metrônomo de Maesel, MM. O metrônomo é um relógio que mede o tempo musical ao andamento. Produz batidas ou pulsos de duração regular, utilizando para os fins de estudos. É importante que o uso nos estudos a seguir, pois permite ao candidato regularidade na pulsação. Por exemplo, tem hino que a gente vai... Eu vou explicar para vocês, todos os hinos ele te dá qual que é a velocidade que nós temos que tocar ele, certo? No início do hino lá em cima, tem lá 88 e 100. O que é isso daí? Lá no comecinho dos hinos, deixa eu ver, tem um hino aqui, tem. Ó, por exemplo, aqui, ó. O hino 454. Não, 454 é um composto, eu não quero falar de composto, ó. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, o hino 386. Ele é um 4x4, certo? Porque ele é um quaternário. Só que aqui em cima eu tenho uma semínima, e eu tenho 69 e eu tenho 84. Vocês lembram o que é o 4x4? 4 de cima, o que ele significa? Quantidade de tempo. E o número de baixo me indica a figura que vale o tempo. Então aqui, ó, como eu tenho uma semínima, ele está dizendo que esse hino, eu tenho que tocar ele 69. A velocidade mínima dele é 69 semínima por minuto a 84 semínima por minuto. O que significa isso? Que tem a velocidade mínima e a máxima. Então, por exemplo, nos nossos estudos, quando vocês forem fazer a acentuação métrica das lições do hino, lembra que eu falei para vocês? Coloca em 66. O que é 66? 66 batidas por minuto. Então, para que serve isso? Porque é aquilo que eu falei para os irmãos, cada um de nós temos uma pulsação interna. Então, se nós formos querer tocar e estudar de acordo com a nossa pulsação, cada um vai tocar numa determinada velocidade dentro da orquestra. E a orquestra, ela é um conjunto que ela toca um único conjunto. Ela não passa a ser um músico, passa a ser o conjunto. A harmonia, tem que ter harmonia entre os músicos, todos os músicos. Não estou dizendo harmonia de som, estou falando harmonia de se tocar junto, ter o mesmo ritmo entre todos os músicos. Porque senão um músico tocar correndo, outro vai devagar, um vai mais lento, um outro... Não pode, tem que ser aquela velocidade. O que faz ser aquela velocidade? É o metrônomo. Um exemplo. Ah, mas na igreja a gente não tem um metrônomo. Como que a gente vai saber qual que é a velocidade? É por isso que nós temos a introdução. Por isso que as organistas fazem a introdução. Por isso que na escolinha, no GEM eu sempre falo, e hoje não vai ser diferente de falar. Irmãos, a responsabilidade de um organista fazer a introdução é altíssima. É muita pressão em cima da irmã que está lá tocando. Por quê? Porque ela vai dar para os músicos a velocidade de andamento e ela vai dar a altura do hino. Então, se uma organista ela fazer a introdução correndo demais, a orquestra vai tocar aquele hino correndo. Por quê? Porque a orquestra ouviu aquilo que ela tocou e vai tocar do jeito que ela fez. Por isso que se é tão cobrado das organistas. Então, quando acontece de uma organista errar,
Nossa, irmão, eu acho tão inconveniente quando uma organista erra, que eu vejo que metade dos músicos olha para trás. Não olha para trás, não tem que olhar para trás, olha para frente. Fique em comunhão com o Senhor e olha para o inário. A irmã errou, aí ela errou, aí todo mundo olha para a cara dela, aí ela não vai conseguir fazer mesmo, ainda mais se é uma organista mais antiga, que tem mais experiência, ela errou, ela vai lá, ela corrige e pronto. Mas se é uma irmã que está começando, que é uma organista nova, ela vai ficar nervosa, ela não vai tocar. Os músicos, quando vocês entrarem para a orquestra, ou vocês começarem a tocar no primeiro ensaio, vocês vão ver quanto que é difícil. Ah, parece tão simples. Não é. Então, quando ela errar, não olha. Fica em comunhão, dá glória a Deus, olha para o inário, ela vai refazer, fez, pronto. Ela fez a introdução, nós vimos a velocidade que é para tocar esse hino e nós já ouvimos a altura que é para tocar esse hino. Então por isso que as organistas são tão cobradas, porque se ela fizer a introdução errada, a orquestra vai acompanhar o que ela fez. Se ela fizer a introdução forte, tocando um forte, a orquestra vai entrar forte. Se ela entrar pianinha, se a orquestra estiver bem ensaiadinha e os irmãos tiverem consciência do que eles estão fazendo sentado no banco da orquestra, eles vão tocar de acordo com o que o organista fez. E pode acontecer do organista fazer uma introdução errada, só que a orquestra está preparada. Hora que entra o hino, a orquestra dá aquela segurada na intensidade e toca na intensidade. A irmã vai acompanhar. Então, por isso que tem que ser um conjunto. E é para isso que serve o metrônomo, para a gente estudar e ir tudo no mesmo tempo, certo? Então nós temos o metrônomo, que ele era um tipo de um relógio, né? Então isso aqui é como se ele fosse um pêndulo, tá? A velocidade dele, ele vai ficar batendo. E nós temos os digitais. E hoje nós temos mais um, que é os aplicativos que nós temos no celular, que facilita muito a vida da gente, certo? Que nem eu expliquei para vocês, ó, no inário todos os hinos vêm com indicação de velocidade metrônica. Exemplo, o hino 1 é de 56 a 66. Ah, mas qual que é a velocidade ideal para nós tocarmos no culto? Metade. Então, por exemplo, nós temos lá, o hino é de 56 a 66. Ah, mas qual que é a média? Vamos lá, 66 menos 56 dá 10. 10 dividido por 2, 5. 66 mais 5, 61. Então, a velocidade média para se tocar um hino é no 61. E Santa Ceia? A Santa Ceia se toca muito lento? Não, irmãos. A Santa Ceia se toca no mínimo. Nós temos a velocidade mínima, média e máxima. A Santa Ceia a gente vai tocar no mínimo. Por quê? Porque é um serviço diferente, irmãos. Um serviço que a gente tem que estar em comunhão. Nós estamos relembrando aquele ponto que o Senhor salvou nossas almas da mão do nosso inimigo, que Ele tirou a gente da morte eterna. É a hora que Ele está entregando o corpo dEle, o sangue dEle, a carne dEle, para a salvação das nossas almas. Então a Santa Ceia, nós temos que estar numa comunhão absurda, irmãos. Absoluta, quer dizer, perdão. Nós temos que estar numa comunhão absoluta. Por quê? Porque nós temos que relembrar aquilo que o Senhor fez para a gente. Que é o ponto principal na nossa vida espiritual. É o que o Senhor fez pra gente. Se sacrificou, deu o corpo, a carne e o sangue dele por amor do pecado do homem no mundo. Então, por isso que a Santa Ceia não se toca correndo. Não, se toca com a intensidade lá embaixo e na velocidade mínima. Agora a reunião de jovens. Você vai lá para a reunião de jovens lá, estão tocando no mínimo. Não pode. Reunião de jovens menor, os músicos têm que tocar na velocidade máxima. Por quê? Imagina você tá lá assim, domingo, de manhãzinha, a orquestra tá tocando assim. Eu sou um cordeirinho. A hora que chegou o meu pastor, metade da irmandade da mocidade das crianças tá dormindo. Não, eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor, sou um feliz menino nos braços do Senhor. E vai embora. Então, a reunião de jovens, os músicos têm que tocar na velocidade máxima. Por quê? Porque é de jovens, é alegre. No culto já é diferente. No culto nós temos os hinos que nós tocamos com a intensidade baixa e a velocidade um pouco mais devagar.
mas não muito abaixo do que está pedindo. E temos os hinos que ele é um pouco mais alegre, que é um hino de oração. Geralmente, hino de oração, ele é um hino mais calmo, um hino mais de submissão, um hino de louvor. Não, o hino de louvor é um hino alegre, um hino forte, um hino contente. Então, nós temos vários tipos de hino e várias situações de você tocar um hino. Por exemplo, você não vai tocar um hino de oração no primeiro hino. Não. Nós estamos louvando o Senhor. Então, nós temos que entender e conhecer os nossos hinos. A gente não pode pedir um hino de encerramento na hora da oração. Ou, por exemplo, nós temos na hora da testemunhança. Pede um hino alegre. Por quê? Porque é a hora que a gente vai louvar o Senhor. É a hora que o Senhor vai tocar no coração do irmão. Ele vai levantar lá na frente e contar as obras, maravilhas, os milagres que Deus fez. Isso serve de força para nós, irmãos. Que às vezes o que aquele irmão passou, nós estamos ouvindo aquilo que ele passou, e o mesmo Deus que passou com ele, nós temos certeza que o Senhor vai passar com a gente. Então, no hino de testemunhança, não vai te pedir um hino de oração, ou a gente vai pedir um hino de súplica. Irmãos, hino de súplica, nós estamos suplicando ao Senhor, então a gente não vai tocar forte. Então, por isso que existe a acentuação métrica, para a gente entender o que é forte, o que é fraco. Por quê? Porque de acordo com cada hino, é uma intensidade diferente, uma forma diferente de a gente tocar. Certo? Então, nosso módulo 3 se encerra por aqui, na acentuação métrica, certo? Nós vamos usar muito essa acentuação métrica. Muito. Lá na frente, por enquanto a gente tem que entender o que é tempo forte, tempo fraco. Parte forte do tempo, parte fraca do tempo. Isso eu vou falar um pouco mais para frente para não dificultar muito o entendimento. Mas o que hoje tem que ficar gravado na cabeça de vocês, que no binário o meu primeiro tempo é forte, tempo forte. O meu segundo tempo, fraco, tempo fraco. Quando ele é um ternário, primeiro tempo, forte, segundo, fraco, terceiro, fraco. Então, quem que é forte? É o primeiro tempo é forte. O segundo tempo é fraco. O terceiro tempo é fraco. E no quaternário, que é quatro tempos, o meu primeiro tempo inteirinho, ele é forte. O meu segundo tempo inteirinho, fraco. O meu terceiro tempo inteirinho, meio forte. E o meu quarto tempo inteirinho, fraco. Então, isso tem que ficar muito fixado na cabeça de vocês, porque lá na frente a gente vai falar um pouco de síncopa. E o que é o síncopa? O síncopa é vocês entendendo isso aqui, a síncopa fica muito simples de vocês entenderem, mas vocês têm que entender isso daqui. Isso aqui é que vocês têm que entender. A acentuação métrica, onde que ela está? Binário, forte, fraco. Ternário, forte, fraco, fraco. Quaternário, forte, fraco, meio forte, fraco. Certo? Então, começa a estudar, quando forem fazer a linguagem rítmica dos hinos não, do MTS, façam utilizando a acentuação métrica, certo? Temos aqui, ó, vários exemplos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na página 19, nós temos o exercício 4, faça a acentuação métrica utilizando o metrônomo em 60 BPM, quer dizer, o que é? 60 batidas por minuto. Então, cada vez que vocês colocarem 60 BPM e der um tom, 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 ali tem que ser um tempo. Tá, 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 e assim por diante. No segundo, faça a linguagem rítmica ou toque qualquer instrumento. Como nós ainda não fizemos a pré-avaliação para ver como é que está a linguagem rítmica, para vocês começarem a pegar o instrumento, quem está com o instrumento pode fazer com o instrumento, mas quem ainda não está, faz só a linguagem rítmica só no tá bom? Porque depois que nós tivermos depois que passou o módulo 4, quando nós iniciarmos o módulo 5, aí sim, é no módulo 5 que é feita uma pré-avaliação em todos os candidatos. Conseguiu fazer a linguagem rítmica do primeiro hino, está liberado para instrumento. Por quê? Porque já vai conhecer as figuras, já vai conhecer os tempos, já vai conhecer as divisões, tá bom? Então, vamos com calma.
Vocês estão vendo que está tendo muita informação. O módulo 4, ele tem bastante informação. No módulo 4 a gente vai começar a conhecer as notas, tá bom? Vamos falar um pouco das notas, como a gente vai reconhecer as notas, como que a gente sabe cada figura, qual que é o nome de cada nota de cada figura. É em cima do módulo 4 que a gente vai descobrir. Então o módulo 4 é muita informação, mas é um módulo bem gostoso de se fazer ele, tá bom? Então, estamos concluindo o nosso terceiro módulo e a nossa próxima aula a gente já vai entrar no módulo 4 para nós darmos continuidade no nosso MTS. Tá bom? Deus que abençoe os irmãos. A paz de Deus.